campo educacional, eu acho que é preciso remontar a ruptura que a democracia brasileira vive em 2016, porque nós caminhávamos exatamente para concretizar aquilo que a Constituição de 88 traz, né? Inclusive a igualdade de condições de acesso e permanência na escola como um princípio da organização da educação no Brasil, né? Tínhamos um plano nacional de educação com metas em todos os níveis e modalidades da educação. Tínhamos a perspectiva de chegar a 10% do PIB, inclusive usando parte do recurso do petróleo descoberto nos últimos tempos. Tudo isso, o golpe, né? O golpe não é uma coisa genérica. Na educação, nós sentimos materialmente esse golpe. E, evidentemente, que isso tem ressonâncias claras no mundo econômico, porque a tentativa é manter esse país uma colônia, né? Nós temos parte da burguesia, da elite econômica associada enfim, a interesses internacionais, e é por aí que a gente vai. Um exemplo bem forte dessa perspectiva na educação é a reforma do ensino médio, Solon. Né? Tanto, vocês devem ter ouvido, devem estar acompanhando isso, André, Lorival, quer dizer, o nosso tão castigado projeto de educação para todos. Lá em 2009, o governo do presidente Lula faz a emenda constitucional 59, que torna obrigatória a escola dos 4 aos 17 anos, trazendo a perspectiva, inclusive, que o ensino médio passe a ser obrigatório, universal. Nós nunca conseguimos, nós não universalizamos efetivamente nem a alfabetização, nem o ensino fundamental. Aliás, enquanto o Lorival trazia a questão da democratização da leitura, me veio uma imagem, né? Quer dizer, imagem porque eu imagino mesmo, na formatura das turmas do Paulo Freire, lá em Natal, lá no interior, Angicos, vai o presidente Jango entregar o diploma de alfabetizados para aqueles camponeses e camponesas. E o general Castelo Branco, que vai junto, diz o seguinte, depois de ouvir os discursos e a entrega das cartas escritas por aqueles homens e mulheres do povo para o presidente Jango: vocês estão criando cascavéis nesses sertões. Porque as Forças Armadas do Brasil, em que pese sua importante tarefa no cuidado com as fronteiras, etc., infelizmente compuseram as tramas que levaram à ruptura democrática de 64 e esta, né, que tivemos há pouco. Então, lá em 64, a ameaça que significava Paulo Freire, super combatido, né, por essas forças neoconservadoras, fascistas até hoje, porque representava a possibilidade de que o povo tivesse acesso à alfabetização como porta de entrada para o sistema educacional, porque a gente sabe o quanto isso faz diferença. Então, evidentemente toda ação contra a indústria nacional, toda a perspectiva de voltar ao modelo agroexportador dependente, para o qual não precisa de gente escolarizada, precisa de carregador de saco, de gente que faça as funções muito básicas para que as fortunas de poucos, né, sigam intactas. Isso tem tudo a ver com os desmandos, com os desdobramentos da educação. Eu poderia falar da escola sem partido, da educação domiciliar, que é um outro golpe direto no direito universal à educação, né? Porque se a educação volta a ser domiciliar, se o Estado retira, né, se retira do Estado esse papel, evidentemente que nós vamos ter muitos gestores públicos que vão dizer, bom, um gasto a menos, o povo que, enfim, repita aí as atividades que os pais, os avós fizeram e viva do jeito que for possível viver. Então, assim, há uma relação muito intrínseca entre esse desmonte da indústria nacional, essa reforma do ensino médio, que caminhávamos para um pacto pelo fortalecimento do ensino médio, que ia recolocar, inclusive, a perspectiva do ensino médio integrado, trabalhando tanto com a profissionalização no nível médio, mas com a perspectiva da entrada na universidade de muitos milhões de jovens. Tudo isso foi golpeado a partir de 2016, e é muito grave, né? Para essa independência vai tardar mais a chegar. E é como se aqueles que defendem seus privilégios retardassem a chegada do futuro. Um dia chegaremos, né? Pela nossa ação, evidentemente, mas é disso que se trata. Professor André. Faz pensar, Lorival, extraordinário, me faz pensar em quantos aprisionamos, né? E para chegar no que chegamos aqui. Eu estou pensando no assassinato de Anísio Teixeira em 71, pouco se fala, Solon, e é preciso lembrar, para aqueles que dizem que a ditadura só combateu os guerrilheiros, né? Claro que a gente sabe que essa é uma narrativa completamente torta, porque o monopólio da violência pelo Estado, matando muitos jovens,
E Anísio Teixeira, com seus 71 anos, foi assassinado em março de 71. E ele queria que a educação não fosse privilégio. Aí, um baiano muito arretado, Lorival, né? Nasceu lá em Caetité, e ele queria que a educação não fosse privilégio, que o Estado fizesse escola pública, produzisse vagas, que universalizasse. Herdeiro, né? Tributário, e mais ainda, autor também dos manifestos de 32 e 59, e ele é assassinado. E a sua voz calada. E a voz de Anísio Teixeira, há pouco tempo a gente começa a recuperar. Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Milton Santos, exilados, tirados, né, do contato com essa juventude, parando, inclusive, de inspirar né, planos de educação, projetos de educação que fossem além de repetir esse catecismo, né, completamente, que está aí hoje nas escolas, né? Pense nas escolas cívico-militares, que é o grande projeto, inclusive sem competência eles têm, inclusive, para executar esse projeto deles, né? Mas escolas cívico-militares, escolas sem partidos, educação domiciliar, se colocando, né, no lugar de tudo isso que é a expansão do direito à educação. Eu acho que hoje a gente fala, eu acho que a gente tem voz, muitos professores, intelectuais, filósofos, mas a gente sabe que essa não é a voz posta. O máximo que a gente tem de aproximação com a perspectiva de redemocratizar o país é a perspectiva empresarial, que vem por grandes movimentos que os empresários têm, inclusive em torno da educação, né? Então, eu acho que nós temos um espaço de fala, que são as redes sociais, que são os circuitos nos quais a gente circula, mas, evidentemente, que o cerceamento disso ele é sentido, né? Na medida em que os recursos para a pesquisa científica, os recursos para os eventos, vai sendo limitado pelo governo federal, pelas agências de financiamento, né? Como a CAPES, como o CNPq. Mas eu fiquei pensando nessas imagens, assim, né? Anísio Teixeira foge do país em 37. Ele era o secretário de Educação lá do Rio de Janeiro, do prefeito Pedro Ernesto, e era um grande projeto já, a ideia de uma educação que fosse contemporânea ao seu tempo. Anísio já falava da exclusão, da seletividade, do arcaísmo, e ele lá em 37 tem que fugir, foge, vai, enfim, acaba indo lá para o Amapá, depois, inclusive, sai do país um tempo, depois volta, né, para a cena de 46 a 64 e tem que desaparecer de novo, e depois desaparece fisicamente, né, nas mãos do regime. Então, eu acho que a gente vive a luta por manter esse espaço de fala, por manter esse espaço de formação dos jovens, porque sem o desencanto e o desalento, né, eles são, de fato, como dizia o professor Lorival, eles são uma constante na vida dos jovens, como se nada fosse mudar. Não adianta, porque é isso, um pouco repetir o trágico destino das gerações anteriores, a precariedade das gerações anteriores. Então, assim, o desafio é manter o espaço de fala, o desafio é manter a democracia, recuperar aquilo que nós já começamos a vislumbrar no último período que terminou em 2016.